Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar novamente aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das atividades e deste projeto que está iniciando hoje na RB. Então, o Café com a RB, ele é um projeto que nasceu de uma discussão nossa ali e a gente achou importante fazer algumas falas de uma forma bem informal, trazendo assuntos muito pertinentes durante essa pandemia e que a gente pode estar compartilhando com todos sobre diversos temas dentro do nosso universo da biblioteconomia, do público, do livro, das ações, enfim, da nossa saúde neste momento bem difícil, não? Então, eu sou a Nelly Mioto, estou atualmente na presidência da Associação Rio Grandense de Bibliotecários, juntamente com uma equipe de colegas que estão por aí pelos bastidores, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nós temos uma equipe que segura a barra junto com a gente, né? Então, é um agradecimento especial aos colegas que estão também neste movimento de fortalecer o movimento associativo e a RB. Queria dizer para vocês que é importante que nestes momentos a gente consiga compartilhar e que a gente consiga estar mais próximos uns dos outros para que a gente se apoie e se auxilie, mesmo que virtualmente. O momento não nos propicia que a gente esteja de forma presencial, mas virtual também o carinho, o afeto é importante a gente poder demonstrar para quem está ali do outro lado da telinha. Dizer que o café ele não tem certificação, né? Ele é um bate-papo e nós faremos um bate-papo por mês e aí tratando de diversos assuntos, né? Lembrar o nosso próximo bate-papo, então, ele é no dia 11 de maio, que vai falar da saúde mental durante a pandemia. Lembrar também que amanhã é o Dia Mundial do Livro e Dia do Autor, e nós teremos diversas manifestações pelo país, então eu vou pedir a vocês que se juntem às manifestações, são manifestações virtuais, mas que a gente possa se juntar e possa estar fazendo um grande movimento em prol do livro, da leitura e da literatura. E convidar para a nossa primeira formação do ano, que já está disponível para inscrição, que é a oficina online de catalogação em RDA, com o Marcelo Voto, dia 21 e 22 de maio. Então, para quem quiser, está no site lá da RB todas as informações do evento, e aí sim, esse sim terá certificação, e esse sim terá uma carga horária maior. Por hoje, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a Aline por estar conosco novamente, né? Gratidão, né, Aline? E desejo um ótimo evento. Eu chamo a colega Carla, nossa vice-presidente da RB, que fará a condução do evento de hoje. Boa noite, Carla, bem-vinda e ótimo evento para nós. De canequinha. Abre teu microfone, Carla. Que oportunidade boa que estamos tendo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Nós, enquanto ARB, nós estamos sempre procurando acompanhar a nossa profissão de perto.
as temáticas que permeiam o nosso universo profissional, para que possamos promover oportunidades de debates, reflexões e qualificação aos nossos colegas de classe. Pensamos, então, neste momento, nas bibliotecas escolares, em proporcionar um espaço para o diálogo, o debate sobre este segmento. Então, organizamos este café. Estou aqui com a canequinha do café, tá? Estejam convidados, então, a compartilhar comigo esse cafezinho, que vai ser um espaço que tem como objetivo proporcionar uma conversa informal. Nós temos a participação de convidados muito especiais que vêm falar sobre uma temática relevante. Então, hoje, o nosso tema será atividades em bibliotecas escolares durante a pandemia. Isso porque no início do ano letivo de 2020, nas escolas, nós fomos surpreendidos pela pandemia do coronavírus. O impacto dessa pandemia foi expressivo tanto fora como dentro das escolas. E as bibliotecas escolares inseridas nesse contexto foram impactadas por mudanças significativas. Sim, tivemos que sair da nossa zona de conforto muito rapidamente. Nosso cotidiano passou a inserir novas abordagens, novos significados, novos conceitos e novas práticas. Tivemos que acompanhar a mudança nas metodologias e práticas pedagógicas e aprender, né, rapidamente. As mudanças que aconteceram trouxeram inovações nos processos de ensinar e aprender. Porque nós temos o compromisso, enquanto biblioteca escolar, de servir de apoio a elas. Então, o nosso dia mudou completamente. E tínhamos anseio até de que a pandemia fosse controlada e que em 2021 pudéssemos voltar o que era antes. Mas não vai ser possível, né? Mas que pelo menos tivéssemos algum cenário desse tempo de antes, né, que na nossa memória afetiva nos traz a sensação de conforto, por exemplo, que tivéssemos todos saúde, que estivéssemos livres do vírus, seguros em transitar pelos espaços, em estar em contato com outras pessoas, sem correr riscos, mas não. Ainda estamos sendo desafiados no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Então, essa temática de hoje, sobre bibliotecas escolares, nós propomos aos nossos convidados a se sentirem à vontade e falarem seus anseios e incertezas. Sejamos realistas, né? No sentido de trazer uma colaboração àqueles que nos assistem. E temos uma questão chave para os nossos convidados. Mas antes, eu gostaria de apresentá-los aqui na tela, conforme nós havíamos combinado com o nosso apoio dessa live. Eu vou apresentá-los um a um, e a pergunta, então, eu faço ao final. Nós temos hoje como convidada Simone Medeiros. Ela é graduada em Letras pela FAPA e Biblioteconomia pela URGS. Ela possui especialização no ensino da língua e da literatura pela Fundação La Salle. Ela foi diretora da Biblioteca Pública Monteiro Lobato de Cachoeirinha. Atualmente coordena a Biblioteca Solarium da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeirinha e é assessora de bibliotecas escolares da rede municipal. Boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite a todos. Temos Cláudia Adriana de Souza Campos, que tem formação no curso técnico em biblioteconomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, é graduada em História pela UniaSelv, especialista em Educação em Direitos Humanos, também em Supervisão Escolar, tem especialização em Administração, Orientação e Supervisão Escolar pela FACEL, e ainda uma especialização em Educação Ambiental pela FURG.
Ela atua como professora, como escritora, como contadora de histórias, é funcionária pública estadual há 18 anos. Atua na Escola Estadual de Ensino Fundamental Matias de Albuquerque. Boa noite, Cláudia. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder socializar o trabalho. Nós que agradecemos. Temos também aqui a presença de Matheus Franz. Ele é graduado pela FURG, e ele tem especialização em ensino lúdico pela Faculdade de Educação São Luís. Ele atua como bibliotecário escolar da rede municipal da cidade de Rio Grande e também atua em projetos de incentivo e mediação de leitura. Boa noite, Matheus. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Também temos essa noite a participação de Patrícia Saldanha. Ela é graduada em Biblioteconomia pela URGS, ela é especialista em literatura infanto-juvenil pela FAPA, em bibliotecas escolares e acessibilidade pela URGS, em supervisão escolar e orientação educacional pela Uniriter, é mestranda em ciência da informação pela URGS e atuou como bibliotecária do Colégio Marista Graças e também como professora substituta do curso de biblioteconomia da URGS. Atualmente não, já faz um tempinho, né, Patrícia, que está à frente da supervisão de bibliotecas escolares do Colégio da Rede Marista. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Carla, boa noite, colegas. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos e agora eu vou apresentar para vocês uma questão que será a chave para todos. A questão é a seguinte: nós queremos saber, né, quais estão sendo os desafios na atuação em biblioteca escolar desde que começou a pandemia, baseado em sua experiência, tá? Considerando que aqui nós temos profissionais que estão atuando em diferentes frentes e realidades. Nós gostaríamos de aproveitar o espaço para o compartilhamento da sua experiência, assim como, e por que não dizer, de sua emoção, né? Nesse tempo tão desafiador, que sirva como exemplo, reflexão e motivação para os demais colegas interessados em bibliotecas escolares que nos assistem. Cada participante, cada convidado, terá o tempo de 15 minutos para a sua apresentação. Ok? Então, agora nós vamos começar com a primeira participante. Simone Medeiros, por favor, podes trazer a tua colaboração, a tua fala para esta questão? Boa noite, Carla. Boa noite a todos os colegas. Primeiro, agradecer o convite da ARD. Eu estou muito feliz hoje de estar participando desse momento, que é de um valor inestimável a gente poder compartilhar as nossas experiências com os colegas da área, ver o que está sendo feito, ter ideias, socializar. Então, é uma alegria muito grande. Agradeço em nome do meu município de Cachoeirinha. Bem, eu atualmente, como já foi apresentado, coordeno a Biblioteca Solarium, que alguns podem estranhar o nome. Normalmente, bibliotecas têm nome de grandes escritores. E nós tivemos a ideia de fugir um pouquinho disso aí, de criar um outro nome. Então, bem lá no início da história da Biblioteca Solarium, quando houve a ideia de criar uma biblioteca dentro da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeirinha, uma manhã, a secretária de Educação, que deve estar nos assistindo, Rosa Maria Lippert, disse: Simone, temos que criar um nome, temos que batizar. E estava uma manhã lindíssima, ensolarada, e as paredes lá do prédio, elas são envidraçadas, e entra uma quantidade de luz enorme ali dentro da sala da biblioteca, muito boa, é uma sala muito agradável. E eu disse: Rosinha, solarium. Ela disse: não, foi ela que disse. Ela disse: nossa, parece um solarium. Eu disse: Rosinha, tu acabaste de batizar a nossa biblioteca. E aí assim nasceu a Solarium.
ela foi oficialmente inaugurada no dia 3 de setembro de 2019. Então, tivemos pouco tempo antes da pandemia para fazer o nosso trabalho, né? Embora a ideia desde 2017 já estávamos trabalhando. Eu vou falar um pouquinho desse trabalho antes de passar para a temática principal, que é justamente as bibliotecas escolares, as quais eu coordeno aqui no nosso município. Bom, além de professora de português e de literatura, a biblioteconomia ela surgiu na minha vida bem depois, numa escola em Porto Alegre, que eu trabalhava, e surgiu a vaga na biblioteca. Eu apresentei um projeto, me apaixonei pela biblioteca escolar, vi que era ali que eu gostaria de estar, que eu gostaria de atuar dentro da educação. E havia uma colega também da biblioteca, Mariângela Momo, que me disse assim: Simone, tu sabias que abriu uma vaga para ingresso de diplomado de biblioteconomia na URGS? Eu disse: não, vou olhar. Acho que eu vou fazer, disse ela. Passado um tempo, ela não foi, resolveu se inscrever no mestrado de educação, hoje ela é doutora, e eu me inscrevi. E me formei em 2008, mas antes disso fiz o meu estágio na biblioteca pública. Foi meu primeiro contato profissional com a biblioteca pública, aqui mesmo de Cachoeirinha, Biblioteca Pública Monteiro Lobato, e eu descobri uma paixão maior ainda do que a biblioteca escolar, que é a biblioteca pública. E ouso dizer que na biblioteca pública eu completei a minha formação. O que eu aprendi na faculdade, nas cadeiras teóricas, eu completei trabalhando na biblioteca pública. É um lugar onde a gente tem possibilidade de trabalhar com a cidade, com faixas etárias diferentes, com públicos de classes sociais diferentes, com anseios muito diferentes. Então, a possibilidade criativa é muito grande. E dentre todos os projetos que a gente fez naqueles anos na biblioteca pública, teve um que foi muito significativo para mim, como profissional, e que eu levo comigo em qualquer trabalho, em qualquer lugar que eu atue. Nós identificamos ali naquela comunidade que as pessoas maduras, não os idosos, a maturidade, né? Tirando os jovens, os adolescentes, eles tinham uma lacuna, não eram alfabetizados na informática. Muitos tinham computador, ou queriam ter, mas não tinham Facebook, eles não tinham acesso a isso aí. E nós resolvemos criar para esse público um curso de informática, uma introdução. Esse curso foi uma coisa linda, uma coisa muito bonita. Não era exatamente ligado à leitura literária, à leitura de livros, porém é um tipo de leitura, né? E hoje em dia, olha, quanta coisa digital já tem por aí. Então, nós começamos o curso, as inscrições. Nós tínhamos listas de espera enorme das pessoas querendo fazer ligações, foi um grande sucesso. E nós fazíamos uma formatura ao final dessas oficinas, né? Na verdade, não eram cursos de informática, eram oficinas de introdução. E na formatura, uma das senhoras que fez o curso, inclusive a minha mãe também fez o curso, ela disse assim na formatura dela, pois ela era cearense, e ela disse assim, pois então, né, minha gente, eu entrei aqui nesse curso sem saber o que era aquele A enroladinho assim, ó. E hoje eu sei que esse A enroladinho é arroba. E na sequência, uma senhora disse assim, e o meu marido queria comprar uma máquina de lavar roupa. E eu disse para ele, marido, para que sair de casa? Olha aqui na internet, a gente consegue ver tudo por aqui, comparar preço. E ele ficou maravilhado. E eu trouxe o meu marido para fazer o curso aqui também. E o que eu aprendi com essa atividade? Que a biblioteca precisa fazer sentido para a comunidade na qual ela está inserida. E aquelas pessoas todas que iam para lá, elas aprenderam a ter e-mail, a ter Facebook, elas fizeram amizade, elas enchiam a biblioteca
de conversa, de risada, de vida. E aquilo para mim, então, foi um grande aprendizado que eu levei quando eu saí da biblioteca pública, porque em 2016 eu fui transferida para a Secretaria Municipal de Educação, a qual não tinha biblioteca. Em 2017, a secretária Rosinha me propôs esse desafio de criar uma biblioteca dentro da Secretaria Municipal de Educação. Uma biblioteca dentro de um espaço institucional. E eu topei. Bom, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Além da Biblioteca Solarium, a nossa rede é composta por 33 escolas, sendo que 20 são escolas de ensino fundamental e 13 são escolas de educação infantil. Então, na verdade, eu tenho um público interno, formado pelos professores que atuam ali na Secretaria de Educação. Deve ser em torno de 70 pessoas, mais ou menos. E tem o público externo das escolas, né? Bom, começamos então o trabalho e, na verdade, ali internamente as pessoas não tinham o hábito de frequentar a biblioteca. O professor ele está muito acostumado a levar o seu aluno à biblioteca, mas ele próprio frequentar para si, ele não está acostumado. E o que fazer, então, para conquistar o meu público? O que fazer para a biblioteca fazer sentido dentro de uma Secretaria de Educação? Nós começamos o trabalho e com ações muito simples que se estenderam pela pandemia, porque lá a gente está trabalhando normalmente, né? Então, eu não vi sentido em não realizar empréstimo ou manter a biblioteca fechada, se nós estamos trabalhando lá em tempo integral. Nós resolvemos, então, fazer o que eu chamo de biblioteca fora da biblioteca. Já que as pessoas não estavam entrando, nós resolvemos sair. E como é que foi essa saída? Nós tínhamos 2 portas, 2 entradas, uma das quais ficava fechada, a outra aberta. Nós resolvemos, então, abrir essa segunda porta. Coloquei um expositor de livros bem na porta. Ou seja, a pessoa não precisa entrar na biblioteca para escolher o seu livro. E, na sequência, nós trouxemos o mural que estava dentro da biblioteca, levamos para fora da biblioteca. E as coisas começaram a acontecer. Um colega disse: Simone, vi as últimas requisições. Quero pegar o livro tal. Vamos lá, vamos pegar o livro tal. Nossa, que bacana, ficou muito bom essa porta aberta aqui, dá outro visual, chamou a atenção. Eu disse, então estamos no caminho certo. E assim nós fomos conquistando esse público interno dessa forma, cada um de um jeito. Hoje em dia a gente tem ali praticamente todo mundo associado, a gente fez campanhas de associação. Os empréstimos nunca baixam de 50, 60 livros emprestados direto. E as pessoas estão se apropriando. E assim, o professor, ele precisa ler. Nós precisamos ler. Não tem como fazer um trabalho de política de leitura. Não tem como fazer um trabalho em que a gente forme leitores se nós mesmos não formos leitores. Então, eu levo muito a sério esse meu público de professores, porque é um público que precisa desse canal, precisa desse espaço, precisa dessa biblioteca. É desafiador o trabalho, mas também ele é muito significativo. Bom, mas esse é o público interno, né? Que vamos continuar. Agora, a minha secretária já me pediu, Simone, vamos fazer mais sentido para as pessoas. Cria aí uma vez por semana um chá na biblioteca, vai chamando setores. Então, ela lê e ela gosta muito, né, da leitura, isso é muito importante. Indo agora para as escolas, que é a temática principal, né, do tema de hoje. Com as escolas, a gente tem um programa de leitura, que é o programa de leitura Livro Lido.
que é para as 33 escolas. Ano passado, ele é um programa que aproxima o autor da escola. E até então ele acontecia presencialmente nas escolas. No ano passado, com a pandemia, o livro lido não aconteceu, né? Foi feita a compra dos livros, as escolas receberam, e os encontros serão este ano. O que mudou agora? Quando eu conversei com as escolas no ano passado, a pandemia recém tinha estourado. Todas elas, com exceção de 2 das 33, optaram por encontros presenciais, por esperar a pandemia e fazer um encontro presencial. E 2 toparam o desafio de fazer o encontro online, né? Este ano, já totalmente diferente. As escolas já estão trabalhando com as plataformas, a maioria já está disposta a fazer o trabalho online. E o que aconteceu? Antes, se a gente tinha um número limitado de autores que vinham de fora, de outros estados, isso agora não se tornou mais um padrão. A gente pode trabalhar com qualquer autor do Brasil ou até de fora, né? Este ano a gente vai contar, por exemplo, com o encontro com a Heloísa Prieto, o encontro com o Daniel Munduruku, que normalmente viriam somente se fosse Feira do Livro de Porto Alegre. Então, é uma das possibilidades que se abriu na pandemia, os encontros online, né? E as nossas escolas, além desse programa de leitura que é para todas, as nossas escolas, elas estão se reinventando a cada dia. O trabalho não para com o aluno, em função da pandemia, e elas têm feito coisas muito bonitas, coisas muito lindas, e eu tenho aprendido muito com elas, com as minhas colegas. Hoje à tarde, eu conversava com algumas, e elas estavam me trazendo, então, o que elas têm feito, né? Nós temos, eu acho que eu não falei, mas dessas 33 escolas, apenas uma tem bibliotecário de formação, as demais têm professor em biblioteca. E essa bibliotecária, nossa colega, é a Cláudia Plá. Ela, dentre tudo que ela faz, ela está fazendo quiz literários. Eu disse, mas o que exatamente é, né, um quiz literário? Então, ela me mostrou. Ela inventou esse projeto, criou, com o que é sucesso entre os alunos. Ela manda o QR Code e fala alguma coisa sobre a obra, e eles têm que descobrir através do QR Code. A pena que a gente não pode transmitir a imagem aqui, mas é um trabalho muito criativo e muito bacana. As nossas escolas também têm feito Horas do Conto, através do canal do YouTube, semanalmente, e a participação dos alunos, teve toda aquela coisa no início da pandemia, né? Será que eles vão ter acesso? Será que eles não vão ter acesso? Isso está muito particular de cada escola, de cada região, mas cada vez mais com essa manutenção dessa pandemia, eles estão se apropriando, e a hora do conto eles aguardam, né? Aquele dia na semana que tem a hora do conto, eles aguardam. E, inclusive, algumas famílias participam também junto com a hora do conto, tá? As escolas também têm trabalhado com a questão digital. Eu acho que estão me avisando que o tempo está acabando, então já vou finalizando. Isso é uma coisa também que entrou este ano, as escolas têm feito as bibliotecas digitais. Tem aquela questão toda do direito autoral, né, que tem que ter cuidado, a gente sempre orienta, mas é um movimento que tem sido feito nas escolas como mais uma forma de levar a leitura. E algumas escolas trabalham também com plantão. Um determinado dia da semana estão lá para atender, para fazer as trocas. Com os devidos protocolos de cuidado, de quarentena do livro, mas estão fazendo também. Eu acho que o meu tempo já está no finalzinho, estão me avisando ali, mas, assim, agradecer, então, a oportunidade de socializar, parabenizar a RB pela iniciativa, é muito bom essa iniciativa, de a gente estar podendo conversar de uma forma tão prática sobre as nossas ações. E ansiosa para ouvir agora o relato dos demais colegas. Muito obrigada pela atenção de todos.
Desculpa. De novo, agradeço a Simone Medeiros. Desculpa, meu microfone estava fechado, peço desculpas. Simone, muito obrigada pelas tuas experiências, pelas tuas falas. Com certeza, o pessoal deve ter gostado muito. Eu vi que já houve manifestações a respeito dessa tua fala, com certeza tem coisas maravilhosas aí. Chamamos agora, então, Cláudia Adriana de Souza Campos. Por favor, Cláudia. Cláudia, por favor, podes ficar à vontade para a tua fala agora. Boa noite aos presentes. É um prazer imenso estar aqui, como eu já tinha dito. Eu atualmente não, já faz 6 anos que eu estou como diretora de uma escola estadual. Ao longo desses anos, vários projetos vêm sendo desenvolvidos dentro da biblioteca. Eu trabalho. Geralmente, as escolas que eu sou oriunda, que eu venho trabalhando, elas são de grande vulnerabilidade social. Mas, como sempre, como bibliotecária, técnica em biblioteconomia, a biblioteca de uma escola é o seu coração. Nós precisamos muito da biblioteca. Ela é fundamental para o ensino e aprendizagem. Sendo assim, nós temos que arrumar ferramentas para que essas crianças tenham acesso aos livros da biblioteca e torná-la ela interessante. Porque muitas famílias, devido até a sua fonte de renda ser muito curta, não ter condições de comprar livro, essas crianças não têm condições de ler. Sendo assim, a escola... Estão me ouvindo agora? Melhorou o som? Melhorou o som? Sendo assim, a escola é uma forte aliada ao incentivo à leitura. Nós já tivemos anteriormente vários projetos, mas o que mais impactou, o que mais deu, assim, abriu os horizontes à cultura literária na escola, foi um projeto denominado Bibliobike, que tinha como que um dos seus fundamentos principais era levar a cultura literária não só para as crianças, mas também para a comunidade escolar. Então, nós tínhamos uma bicicleta que as pessoas traziam um livro para a escola, trocavam, ficavam na frente da escola. Então, proporcionava para as famílias também a oportunidade de ler, porque a escola não possui bibliotecária, além de ser diretora da escola. Sou supervisora também, ocupo cargo de supervisão, e auxilio na biblioteca. Então, nós criamos vários projetos. E não tínhamos como atender as famílias dentro da escola. Então, a biblioteca foi uma oportunidade que nós conseguimos, um projeto que nós conseguimos levar a cultura literária além dos muros da escola. E esse projeto teve uma repercussão tão grande que a Secretaria de Educação levou essa Bibliobike para dentro da Secretaria de Educação. Ele teve um forte... A mídia divulgou muito esse trabalho. Nós acabamos tendo uma bicicleta na Zona Sul de Porto Alegre, que é no centro comunitário, uma outra bibliobike que foi para Rio Pardo, uma outra bibliobike que foi para Santana do Livramento. Então, esse projeto se multiplicou, que é levar o incentivo à leitura além dos muros da escola, e o qual a escola é só mediador. A escola, ela está com a bibliobike ali na frente e a troca de livros. Bom, mas vamos ao que nos trouxe aqui hoje, as bibliotecas escolares. Com o fechamento da escola, nós tínhamos que arrumar alguma forma que essas crianças tivessem acesso aos livros novamente. E de que forma nós realizamos uma biblioteca na página do Facebook da escola. De que forma? Cláudia, nós criamos uma sala... Cláudia, desculpe te interromper. Para que a tua experiência é maravilhosa, mas ainda está cortando um pouco a tua fala, para que nós não percamos nada da tua fala. Tens condições de dar... Eu acho Pode falar agora? A minha internet está normal. Melhorou, Carla? Melhorou.
Vamos tentar. Melhorou? Seguimos Então em tá. frente, então. Muito obrigada. Qualquer coisa, tu me avisa, Carla, que a gente retoma. Aviso sim. Estamos aqui para te apoiar. Tá. Segue em frente. Pode seguir. Foi criada dentro do Facebook da escola uma página, que é uma biblioteca online, o qual vários autores nos disponibilizaram suas obras online, dando às crianças a oportunidade de ter acesso a essas obras. O que nós também desenvolvemos dentro dessa página, não só consulta de livros literários, mas também a criação de vários outros projetos, como a Hora do Conto. Então, os professores iam para dentro faziam a Hora do Conto, gravavam e postavam naquele espaço. Tivemos autores que participaram, como Ana Pregardier, vários outros autores disponibilizaram seu tempo também para estar ali, contando história para as crianças, demonstrando para eles a importância do ato de ler. E outra coisa que eu achei super importante foi as famílias, a participação das famílias quando tinha algum evento, porque a escola fazia cards, colocava no Facebook da escola, colocava no WhatsApp, divulgando o evento. Nós teremos a autora Ana Pregardier na escola, nós teremos a Aqualina na escola. E as famílias participavam com seus filhos. Então, foi muito interessante esse trabalho. Outra coisa que nós também disponibilizamos foi oficinas de fantoches com materiais reciclados. A partir da leitura do livro, os alunos construíam seus próprios fantoches para contar a história, ou para os irmãos, ou para a família. Uma forma deles também, porque tu tem que conhecer o livro para confeccionar fantoche. Então, foi uma outra forma que nós arrumamos para que os alunos também incentivam a leitura dessas crianças. Só que chegou na metade do ano, nós já estávamos há 3 meses com essa plataforma, com o Facebook, nós já estávamos com um número muito grande de alunos já dentro da plataforma Classroom. Aí, juntamente com o apoio da primeira coordenadoria, Pedimos licença só para um momento, estamos tentando recuperar a fala, né, a conexão com a nossa colega Cláudia Adriana. Eu peço a todos um pouquinho de paciência. Aguardamos um momento. Estamos esperando orientações do nosso pessoal de apoio para que possamos retomar com a Cláudia. Enquanto nós aguardamos que a Cláudia fique ok, nós vamos chamar, então, para a fala do Matheus Franz. Matheus, por favor, podes colaborar com esse nosso... Tivemos aqui um imprevisto, acho que vamos retomar com a Cláudia depois, então eu peço que tu possas falar agora, podes falar das tuas experiências para nós? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço de fala que foi proporcionado pela Associação Rio Grandense de Bibliotecários e também agradecer a presença de todas, todos e todos que estão nos acompanhando, nos assistindo no canal da RB. A pandemia, ela nos trouxe uma série de mudanças para as nossas vidas. Ela nos trouxe dor, ela nos ensinou sobre a solidão
e sobre como é importante valorizarmos momentos juntos dos que amamos. Em contrapartida, ela também nos desafiou, nos propôs a reinvenção não apenas de nós mesmos enquanto seres humanos, mas também dos espaços onde atuamos. Desde o que entendemos por casa ou lar, até o conceito de biblioteca, mediação de leitura e democratização do acesso à informação. Afinal, a pandemia não nos trouxe restrições de contato apenas com nossos familiares, mas ela também nos arrancou bruscamente o sorriso de nossos usuários, de nossos alunos, de nossas crianças, ao ouvirem uma boa história, o sorriso de quem lê um livro sentado no chão da biblioteca entre as estantes, ou até mesmo de presenciar o afeto de uma criança com um brinquedo da brinquedoteca, brinquedo este que talvez ela nunca tivesse contato se não fosse a existência desse espaço tão democrático, criativo e alegre que é a biblioteca escolar. Hoje, a equipe da biblioteca conta comigo, Matheus, bibliotecário, com a professora Terezinha, idealizadora e criadora da brinquedoteca de nossa escola, que está em vias de conquistar a aposentadoria. É isso mesmo, conquistar a aposentadoria hoje em dia é uma conquista. E com o estagiário Mauro, que é aluno do curso de Biblioteconomia da FURG. Fazem 5 anos que atuo como bibliotecário escolar na rede pública municipal de ensino. E desde 2019, atuo na biblioteca de Narte Donati Pereira, que faz parte da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Marília Rodrigues Santos. A biblioteca já havia contado com uma bibliotecária, que, diga-se de passagem, foi muito competente no seu trabalho. Porém, alguns registros importantes se perderam devido à manutenção de equipamentos de informática, entre outras eventualidades. Sendo assim, no contexto que estamos vivendo, houve a oportunidade de realizar a revisão dos documentos da biblioteca. Documentos estes como o regulamento, estatuto da biblioteca e políticas de doação, desbaste e descarte do acervo. Estas foram as primeiras atividades colocadas como objetivo, uma vez que no cotidiano escolar sobra pouco tempo para nos dedicarmos às atividades mais técnicas de nossa profissão. Entre a saída da antiga bibliotecária e o momento em que eu assumi, a biblioteca ficou sem o serviço de classificação e catalogação. Sendo assim, esta é mais uma atividade que está sendo desenvolvida nesse momento, na qual contamos com a colaboração do nosso estagiário Mauro. O fato de não ter o acervo circulando na modalidade de empréstimo facilita bastante o processo de classificação e catalogação, uma vez que se tem disponível a totalidade do acervo, viabilizando uma atividade mais sistemática e organizada. Estuda-se também a possibilidade, e isso eu falo quanto escola, biblioteca, na nossa escola, na nossa biblioteca, pelo menos até o momento não a nível municipal, de começarmos a realização de empréstimos de livros dentro do ano letivo de 2001. As aulas ainda estão suspensas, não retornamos nem no modo híbrido ainda. Então, o empréstimo desses livros seria para os alunos que não têm acesso à internet. Existe o serviço de entrega do material impresso. É um serviço feito a nível municipal, onde os motoristas são responsáveis por levar os materiais impressos, preparados pelas professoras, para esses alunos que comprovadamente não têm acesso ao material em formato digital. Então, esta seria uma possível forma de entrega do livro, o aproveitamento de um serviço já prestado. Então, é um projeto que ainda encontra-se em fase de elaboração e que precisa de muito cuidado e muito estudo para que o livro ele não se torne um vetor na propagação do vírus, visto que o vírus ele dura diferentes tempos, né? Ele tem uma durabilidade diferente em cada tipo de superfície.
Então, por isso, tamanho cuidado, né? Visto que nós temos famílias onde várias gerações moram juntas. Moram os alunos com os pais, os tios, os avós. Então, seria uma maneira que exigiria muito cuidado de empréstimo, né? De propiciar o encontro dos alunos com os livros, físicos, pelo menos. Para os alunos que possuem o acesso à internet, nós disponibilizamos vídeos de contação de histórias. Esse canal no YouTube foi criado durante a pandemia e leva o nome da nossa biblioteca, Biblioteca Dinarte Donati Pereira, onde a gente disponibiliza, então, esses vídeos com adaptações de histórias. Conforme rege a lei que dispõe sobre o direito autoral, não é possível reproduzir no YouTube ou qualquer outra plataforma pública o livro na íntegra, não podendo também ficar mostrando as ilustrações, mesmo que as palavras do texto tenham sido alteradas por nós mesmos no momento da contação da história. Fora do ambiente escolar, não podemos fazer uso de imagens e textos na íntegra, como se faz geralmente numa hora do conto dentro do ambiente escolar. Sendo assim, é preciso adaptar o texto e pensar numa maneira diferente de contar essa história, de forma que não sejam utilizadas as imagens feitas pelo ilustrador. Para isso, existem vários sites, bancos de imagens gratuitos, os quais eu cito alguns aqui, que já devem ser bem conhecidos, como o Shutterstock, Deposit Photos, FreePic, Unsplash, entre alguns outros. E aplicativos gratuitos também para edição de vídeos. O que eu costumo usar é o YouCut, que tem diversas ferramentas e diversas possibilidades de inserção nos vídeos, e também não fica o logotipo do vídeo, né? O logotipo do aplicativo no vídeo. Utilizamos ainda, além do YouTube, outras duas plataformas para compartilhamento desses vídeos. Uma delas é a plataforma disponibilizada pela mantenedora, no caso, a Prefeitura Municipal do Rio Grande, que nada mais é do que um ambiente virtual de aprendizagem, onde ali são disponibilizados os materiais digitais para que os alunos realizem as atividades e deem uma resposta, então, para os professores /educadores, já que bibliotecários estão inseridos também nesse sistema, né? Então, ali fica registrado o acesso do aluno, a visualização dele e também a resposta. Porém, nós também utilizamos outra plataforma, que é o Facebook, onde nós usamos um grupo fechado, sendo os participantes apenas professores, alunos e familiares, com a opção de compartilhamento bloqueada. Então, em cada plataforma, nós disponibilizamos uma forma diferenciada de vídeo. Não quer dizer que todos os vídeos que estão lá no YouTube estão na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, como também no Facebook. Então, todas essas tentativas, elas visam atingir o máximo de alunos, o máximo possível de alunos, né? Sempre no intuito de democratizar o acesso à informação, mediar a leitura e tornar o livro acessível ao máximo de pessoas possíveis, visando uma sociedade, então, mais crítica e justa, né? Face a todos esses desmontes que nós temos presenciado em nosso dia a dia. Então, por aqui eu encerro minha fala, agradecendo mais uma vez o espaço que foi nos proporcionado e que hajam, então, mais espaços e oportunidades de fala para compartilhamento de ideias e de possibilidades dentro da nossa profissão e dentro do quadro que estamos vivendo hoje, dentro desse contexto pandêmico, onde nos exige uma reinvenção, não só de quem nós somos, mas também do ambiente que nós frequentamos e também a responsabilidade social que temos em nossa profissão. Então, muito obrigado. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua fala. Maravilhoso.
Nelson, tenho um contato agora com o nosso apoio, talvez consigamos agora retomar a fala da Cláudia Adriana de Souza Campos. Então, Cláudia. Peço desculpas, a conexão está oscilando hoje sempre a gente às vezes tem algumas dificuldades, mas espero conseguir agora dividir com vocês um pouquinho do que nós realizamos na escola. Então, como eu já havia comentado, não sei se deu para vocês ouvir no primeiro momento, nós temos uma biblioteca no Facebook com contação de histórias, com autores que se disponibilizaram a ir até lá. Nós temos oficinas para construção de fantoches, os quais as crianças constroem a partir do livro que eles leem. Então, é uma forma também que nós temos de incentivar a leitura na escola. Tivemos um drive-thru na metade do ano passado, que as professoras separaram os livros para as crianças. Eles chegavam na escola, tinha como se fosse uma festa, todo mundo obedecendo todos os protocolos de segurança. As crianças chegavam no portão, colocavam máscara, passavam álcool gel, e aí saíam com o seu livro. Escolhiam um livro separadamente com o seu professor e levavam para casa, para devolver no final do ano. Então, e foi durante a Feira do Livro de Porto Alegre, o qual foi virtual este ano, então a gente teve a oportunidade. Eu acho que o meu som não está bom, Carla. Ele oscila mesmo. Nós temos alguns momentos que nós conseguimos, sim, aproveitar bem a tua fala, e tem outros que tem um corte. Mas quem sabe assim, Cláudia, Carla, tu já viu traz a tua contribuição, traz a tua fala agora, tá? Vamos tentar. Eu ia te fazer uma pergunta. Eu observei que quando você estava junto na tela, parece que o som... Quem sabe tu tenta ficar um pouquinho, pode ser que seja alguma coisa, não sei. Vamos tentar. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, que nem eu estava comentando, houve o drive-thru, foi durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que o ano passado também foi virtual. Nós fizemos um trabalho intenso na biblioteca do Facebook para que as crianças acessassem os eventos da Feira do Livro, quanto ela é importante, porque a escola sempre participou deste evento, e ele é fundamental para as crianças, principalmente, que levando não só a cultura literária para eles, mas para o restante da família, o que se torna muito importante. Então, aí nós abrimos uma biblioteca na nossa plataforma, que era no Clássico 1. Naquele espaço, nós utilizamos os vídeos que já estavam postados no YouTube por autoras como Leia Cassol. A gente pegou os materiais que estavam já postados pelos próprios autores e levamos para dentro da biblioteca. Convidamos autores como Ana Pregardier, Aqualina. Então, a gente teve uma série nós tivemos 6 autores que se disporam, fizeram também contações de história lá no Classroom. Tivemos oficinas do Classroom, e uma vez por semana, um dos profissionais da nossa escola organizava toda uma contação de história. Então, utilizava fantasias, recursos inúmeros para fazer a contação de história para os alunos, demonstrando que existe um mundo mágico dentro dos livros. A gente costuma dizer para nossos alunos que nós viajamos através da leitura, que nós conhecemos mundos inimagináveis. Então, a partir disso também nós abrimos um canal no YouTube, onde eu também faço algumas contações de história. E com todo este movimento que a escola faz, nós observamos que alguns pais nos relataram que não só as crianças, nossos alunos, como seus irmãos, também começaram a ter o hábito de ler, a solicitar livros, a pedir que o pai abrisse o aplicativo para que eles olhassem ali na biblioteca da escola um material diferenciado, pedir uma contação de história. Então, nós estamos sentindo já o retorno que nós temos desse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, é fundamental a biblioteca, principalmente para as escolas de ensino fundamental, onde as crianças estão sendo alfabetizadas. Esta semana
passada que nós fizemos uma homenagem a Monteiro Lobato, então nós trouxemos todo o sítio do Pica-Pau Amarelo para dentro da escola, através de fantoches, através de personagens, fizemos oficinas de personagens para eles, então foi uma forma que nós conseguimos incentivar ainda cada vez mais. E o lançamento de uma plataforma que o governo do estado nos disponibilizou, que é o Elefante Letrado. Ali o aluno consegue encontrar 550 livros, que nem a gente costuma, obras, dentro daquela plataforma, e ela é disponível gratuitamente para os alunos do estado. Agora, o município de Porto Alegre parece que também já aderiu a essa plataforma, não consegui ainda ter essa informação, mas o estado tem mais este recurso, e nós estamos divulgando este material dentro da nossa escola. Então, nós tivemos o lançamento do Elefante Letrado, ele está entrando o link do Elefante Letrado, o passo a passo dentro da nossa biblioteca online, para que as crianças tenham acesso, não só às contações de história, não só às oficinas, mas com todo este acervo literário que o Elefante Letrado está disponibilizando. Então, a rede estadual tem essa plataforma, tem a plataforma Árvore, que não é para as crianças do ensino fundamental 1, mas para os outros alunos já com mais, que também está disponibilizado. Então, são recursos que a gente consegue oferecer aos nossos alunos e é fundamental para o seu ensino-aprendizagem. Então, eu sou muito de trabalhar com as crianças essa parte lúdica, do chamar a atenção para eles do colorido, e a nossa biblioteca tem um diferencial muito grande, não que eu seja, mas o nome da biblioteca é Mário Quintana. E nós trabalhamos muito a poesia, o encantamento, a magia. Então, as crianças escrevem as suas poesias, a gente incentiva eles a escrever, serem autores da sua história, porque como eu sou uma autora de livro, e meus livros eles são voltados à educação ambiental para a criança, e eu tenho o selo da estratégia de educação financeira, olha só como é que é. E aí eu digo para as crianças que tudo é possível, basta a gente acreditar. E nós temos alunos agora que participaram da Feira de Direitos Humanos, escrevendo poesias. Então, vai ser publicado este material das crianças, que é um incentivo para que eles leiam mais, porque a gente sempre traz este material. Ó. Eles foram também, receberam um prêmio da EPTZ através de poesia que eles fizeram sobre o trânsito. Então, eu incentivo a leitura usando várias formas diferentes de incentivá-los. Este é o trabalho da escola. E as bibliotecas online é o que nós temos agora, então nós temos que aproveitar o máximo possível. Eu sou pós-graduada em mídias na educação pela FURG, e este curso, ele trouxe, abriu algumas portas para a biblioteca. O físico é muito importante, mas quando a gente não tem o físico, somos obrigados a usar o digital. Então, a gente vai se adequando a esta realidade que estamos vivendo hoje, muito triste, mas o que eu disse para eles, esse final, na sexta-feira, quando foi lançado a plataforma do Elefante Letrado? Se vocês não podem sair para a rua, fisicamente, mas vocês podem sair através de um livro. Vamos viajar junto no final de semana. Imaginem que peguem um livro, imaginem que vocês vão para outro país, um país encantado, vamos viajar juntos. Então, a criança necessita de ser instigado também à leitura. Carla, eu não sei se eu já estou no meu tempo, como eu tinha, não quero... Mas, assim, eu gostaria muito de dizer para vocês que a minha realização, a minha felicidade é de ver nossos alunos utilizando esses espaços, porque a biblioteca é o coração de uma escola, seja ela física, virtual, é importantíssimo o incentivo à leitura. E tudo que nós temos conquistado hoje, não foi só a nossa escola que conquistou, mas foram as famílias, foram nossos alunos, e através de nossos autores parceiro da escola. Eu só tenho a agradecer a todos esses autores, mesmo quando começou lá o projeto da Bibliobike, que doaram livros para essa Bibliobike. Eu tenho uma vozinha que chegou um dia na escola e disse assim, diretora, eu estou fazendo Mobral, que a gente diz é o EJA, né? Mas eu estou fazendo Mobral. E o meu primeiro livro que eu estou lendo hoje, eu peguei dessa biblioteca. Eu falo e me emociono, porque a gente propicia esses momentos
que traz uma emoção para nós. Então, e agora eu já li um livro para minha neta. Então, para nós que fizemos esse trabalho, não tem preço que pague isso, porque é emocionante. E nós conseguimos... né, Cláudia? Gratificante, Carla. Olha, tu não sabe o que é, porque assim, são pessoas que têm uma renda muito baixa, não tem condições, deixa de comprar uma coisa para poder comprar outra. Então, um livro, tu sabe que é mais difícil para eles. E quando a gente consegue proporcionar isto, é fundamental. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Muito obrigado. Nossa, e peço desculpa também pela transmissão, que não estava muito boa. Obrigada, gratidão. Imprevistos acontecem, eu acho que todos devem ter compreendido, né? Com certeza. Que bom que tu pudesses retomar a tua fala, que tu tivesses a oportunidade de expor as tuas experiências, que são maravilhosas, muito bom mesmo. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Entramos, então, agora com a Patrícia Saldanha. Olá, Patrícia. Então, tudo bem? Escutam bem? Escutamos. Por favor, fique à vontade. Pode compartilhar suas experiências conosco. Tá certo. Assim, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? E trazer, assim, o que eu falei quando eu recebi esse convite, né? Que eu estaria aqui como uma representante, né? Representante de um grupo de pessoas que tem trabalhado muito em prol das bibliotecas. E eu não poderia, né, falar sobre isso, porque o meu trabalho é muito trabalho de assessoria, né? Eu assessoro as bibliotecas. Então, hoje, a gente trabalha com 23 escolas, né? E dessas 23 escolas, quase 70 pessoas envolvidas, entre bibliotecários, assistentes e auxiliares da rede. E pensando, trazendo, assim, essa questão, né, a pergunta, né, que norteia esse bate-papo, eu queria trazer um pouquinho, assim, o histórico para vocês, né, de como foi isso para nós, assim, como essa realidade se deu, assim, né. Então, lá em 2020, né, no dia 16 de março, então, que se deu o início da suspensão das aulas presenciais, né, o que para nós, assim, foi surpreendente. A gente imaginava que alguma coisa aconteceria naquele momento, porque desde dezembro nós estávamos nessas discussões da Covid-19, tínhamos, sim, a ideia de que seriam apenas uns 15 dias, vamos ficar uns 15 dias fora, uns 20, né, e esse tempo ele foi se prolongando, né, muito mais do que a gente imaginava. Mas no nosso contexto, assim, eu imagino que tenha sido o contexto de muitas outras realidades. Quando aconteceu essa suspensão, então, ao longo desse mês, começaram a ser oferecidas aulas, não eram aulas diárias, eram atividades mais esporádicas, e por força das normativas legais, então, né, começaram, então, as aulas online, as aulas diárias, as atividades, e nesse início, o que era prestado mesmo eram os serviços essenciais. Então, as bibliotecas fecharam, os espaços coletivos fecharam, e nós também pensamos, o que vamos fazer agora? O que vai acontecer agora? E meio a tudo isso, veio uma série de incertezas, de medos, de angústias, e porque a gente percebia que tinha uma crise chegando ali, né? Então, e era uma crise geral, uma crise mundial, né? E não ia ser muito diferente com a gente. Então, a nossa instituição também começou a se precaver dessas questões e tentar garantir, e a gente teve muito sucesso com isso, a empregabilidade de todos, né? Então, assim, a condição principal era, bom, nós vamos ter que fechar muita coisa, nós vamos ter que fechar muitos orçamentos, mas a gente vai garantir o emprego das pessoas. Isso foi, e assim, isso eu posso dizer que a gente teve muito sucesso com isso, né? Porque no ano de 2020, as pessoas que saíram da instituição, elas saíram por outros motivos, não por conta da pandemia, tá? Então, acho que é importante trazer isso. Mas nós tivemos, sim, nós tivemos o programa de governo de suspensão de contrato, banco de horas, férias,
E nesse período, então, nós tivemos cerca de, assim, uma redução de 50% das equipes das bibliotecas. Tínhamos menos de 50% das equipes das bibliotecas trabalhando. E isso, claro, que nos gera muita angústia e muitos medos. As pessoas têm medo de perder os seus empregos, né? Nós estamos falando aqui de uma rede privada, né? Então, tinha essas situações assim. E aí, lá pelas tantas, a gente começou a pensar, olha só, os professores tiveram que se reinventar em 24 horas, a escola teve que se reinventar no modelo online, então a escola ela sai de 100% presencial e passa por 100% online, e toda a sua logística, ela precisa ser ressignificada também, a avaliação, as metodologias, as práticas, o relacionamento com as famílias, o relacionamento dos espaços, a própria socialização dos estudantes, dos professores, das crianças, as reuniões pedagógicas, tudo muda, né? Tudo muda. E as bibliotecas? Como as bibliotecas ficam e como elas se reinventaram nesse tempo? Né? Como é que a gente começa a pensar nessa reinvenção? Porque num primeiro momento, sim, já era uma certa paralisia do que agora, né? Como vamos fazer? E aí nós começamos a alguns movimentos, assim, alguns movimentos de rede. Então, nós começamos a fazer formações online. Então, uma das nossas primeiras formações, que foi em abril, era a Biblioteca e as Possibilidades Tecnológicas. Então, era um momento para encontrar as pessoas que estavam atuando, não eram todas, né? Nós temos hoje um grupo, como eu disse para vocês, em torno de 70 pessoas, e não eram todas que estavam ali, mas nós começamos a fazer esse movimento com quem estava. Né, e de fornecer subsídios, cursos, formações das tecnologias, o que a gente pode usar, como fazer uma oficina, como fazer uma mediação, como usar a tecnologia a nosso favor. Os professores já estavam fazendo isso, nós começamos a fazer isso, e aí nós seguimos, então, de maio até novembro, realizando momentos formativos. E esses momentos formativos foram riquíssimos, porque nós tivemos um tempo que nós não teríamos presencialmente para discutir questões de concepções de biblioteca, de legislação, de espaço de biblioteca, que em encontros presenciais isso nos demandaria outros custos, até porque nós estamos falando de escolas que estão espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e escolas em Brasília e Mato Grosso também, né? Então, encontros, e a gente faz esses encontros presenciais, nesse momento não, né? Mas são encontros com menos tempo, então nós dividimos esses nossos encontros em 6 módulos e até novembro, então, realizamos esses cursos. Além disso, nós também começamos nós tínhamos um evento que aconteceu no ano de 2020 na Rede Marista, que eram as lives de práticas pedagógicas online, né? Que foi um evento que nós pensamos que seria uma grande oportunidade de troca de aprendizagem entre os educadores. E aqui nós falamos educadores, professores, as pessoas que atuam no setor, todos os educadores, né? Então, eram momentos que aconteciam nos finais de tarde e que a gente se encontrava para um bate-papo e também trocar o que estávamos fazendo, quais eram as atividades, e foi muito rico. Nesse momento, nós tivemos duas lives, assim, de biblioteca, que uma foi de mediação de leitura, que um dos nossos colégios, 2 colégios nossos, Marista Ipanema e Marista Santa Maria, estavam realizando e compartilharam essa prática, né? E também uma live de biblioteca online no Marista Virtual, que é uma das plataformas que nós utilizamos, Marista Virtual 3.0, aqui é o ambiente virtual de aprendizagem, né? E também esse foi apresentado pelo Colégio Marista São Pedro. Disso, então, nós começamos outros movimentos. Então, nós começamos a estudar as plataformas, quais as plataformas existentes de conteúdo digital para a educação básica. Porque para as universidades tem muitas plataformas, mas para a educação básica não tem. E não tem, mas não tem muitas, né? E a Cláudia citou, inclusive, as que nós mais conhecemos, estamos tendo contato, alguns colégios estão adotando, que é a Elefante Letrado e a Árvore de Livros, então, e nós precisávamos fazer esse estudo. Nesse tempo, então, o grupo de bibliotecários se reuniu para fazer esses estudos dessas plataformas e discutir também quais eram as fontes que a gente podia buscar para indicar para os professores que não infringisse a lei dos direitos autorais, o que nós poderíamos disponibilizar tendo esse cuidado. Nós fizemos um estudo sobre
a LDA, para poder entender e orientar, inclusive, os nossos professores, né, desses cuidados que a gente precisava ter em relação à lei de direitos autorais, porque a gente sabe que o mercado editorial estava oferecendo muita coisa, principalmente nos primeiros momentos ali da pandemia, né, muito material, as editoras estavam oferecendo muita coisa, mas entre a editora oferecer, a família, o estudante, acessar o link é uma coisa. Outra coisa somos nós fazer essa distribuição. É uma outra questão e que envolve, sim, a questão da distribuição, que envolve a questão da LDA. Então, nós fizemos esse estudo também. Nós começamos a disponibilizar no nosso sistema, que hoje nós utilizamos o Pérgamo. Então, as famílias começaram a ter acesso ao meu Pérgamo e nós elaboramos um guia de desdobramento operacional. Quando as bibliotecas voltarem, ou voltarem parcialmente, o que nós vamos fazer seguindo os protocolos de segurança? Como nós vamos fazer higienização, como nós vamos fazer empréstimo, como vai se dar essa circulação. Então, nesse momento, a gente se deu conta, olha, os espaços físicos das bibliotecas, eles estão fechados. São espaços coletivos, esses espaços, eles não podem estar abertos. Mas a biblioteca pode e deve oferecer os seus serviços. Então, nós começamos a perceber que tinha um universo de ações que nós podíamos fazer com a biblioteca estando fechada. E aí foi o momento da nossa ressignificação também. De também entender que a biblioteca, ela é muito mais que um espaço físico, né? E eu brinco muito com as equipes, e a gente brinca muito sobre isso, eu falo muito isso sobre eles, que a biblioteca é um conceito, né? Ela vai para além do espaço físico. E isso ficou muito evidente, porque nós também, na nossa condição de bibliotecário, a gente também teve que se reinventar. A gente também teve que mudar muito o modelo mental, a gente também teve que entender outras formas de lidar com esse público que não era presencial. Nós não teríamos o espaço físico da biblioteca, mas a biblioteca estaria ali. A biblioteca estaria ali, atendendo, dinamizando, e foi isso, assim, que aconteceu, e disso, então, surgiram muitos projetos. Eu vou falar alguns para vocês aqui, tá? Carla, por favor, controla o meu tempo, tá? Por favor, porque sabe que eu vou, né, muito, assim, vou... Então, nós tivemos a semana de mediação de leitura, que foram várias atividades. Aqui eu vou citar o colégio, vou citar a bibliotecária, que é a Ana Cristina Xavier, né? Então, teve oficinas de desenho, webinar, brincadeiras na janela, que era um webinar, né, com o grupo Toque de Comadre, a mediação de leitura com as famílias, recreio cultural online, sarau online, intervenções poéticas online, encontro com autores online. Então, assim, foi uma semana recheada de atividades e atividades com as crianças. Eu até fiz algumas fotos, mas eu acabei não colocando aqui. Nós tivemos a inauguração de uma das nossas bibliotecas, que foi a Biblioteca Marista Ipanema. Se vocês quiserem, depois a gente compartilha o link. Nós fizemos uma inauguração da biblioteca online. Claro que aquele desejo, assim, de estar lá naquele espaço físico, que é um espaço físico novo, pronto, né, para receber os estudantes, mas o espaço está lá. As atividades, elas continuam acontecendo, né? Nós tivemos também outras atividades de lives de mediação. Então, essas lives, elas ainda acontecem, elas ainda estão acontecendo, elas iniciaram lá em 2020 e seguem nesse ano. Então, são atividades que acontecem com a educação infantil e anos iniciais, o ensino fundamental e o ensino médio, e que acontecem nos períodos de aula. Então, nos períodos de aula, tem algum horário que a biblioteca já tinha um horário, né? Eles já tinham um horário de mediação de leitura. Esse horário, então, ele foi transposto para esse espaço online e continua acontecendo, né? Aqui também, e eu trouxe aqui a experiência do Marista João Paulo, de Brasília, né? Com a Laura, que é a nossa bibliotecária de lá. A mediação online, inclusive nós criamos, para compartilhar entre o grupo, um canal de mediação de leitura. Então, todas as equipes têm acesso a esse canal. Então, se eu quero ter ideia sobre mediação de leitura, o que um colégio está fazendo, como é que ele está fazendo, que dinâmicas ele está utilizando, a gente acessa esse canal e assiste. Então, à medida que o grupo vai fazendo algumas atividades de mediação de leitura, vai compartilhando lá nesse canal, que é um canal para a rede, para que eles possam ter acesso também, né? Também nós tivemos, nós tivemos a Feira do Livro Virtual, e esse ano nós vamos ter em muitos outros colégios, e aqui vou falar que é o Colégio Marista Santana, que eu trouxe como exemplo aqui, mas nós tivemos outros colégios que também fizeram, né? O Colégio Marista Santana de Uruguaiana, e eles fizeram, e essa semana eles estão fazendo, né, a Semana do Livro também. Então,
todas as atividades online, com presença de autores, né, com a mediação, com a abertura, com contação de histórias, né? Tivemos no Marista São Luís, lá em Santa Cruz, que foi um dos primeiros colégios que começou esse movimento do drive-thru na biblioteca. Então, semanalmente, as famílias agendam, até terça-feira, elas fazem as suas reservas via sistema, e-mail, telefone, enfim. Na quarta-feira, então, tem um plantão, e esse plantão, então, as famílias vão de carro, material é higienizado, embalado, então, que foi um dos itens que nós discutimos nesse desdobramento, período de quarentena, período a higienização, os espaços, como ficariam organizados para essas atividades, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum... Tivemos outras atividades também, deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma, que eu não tenho esquecido de nenhuma, das que eu listei aqui, tá? Para não deixar de falar, mas, assim, o que mediação e dicas de leitura. Esse aqui também foi um projeto bem bacana, porque é um espaço em que a equipe da biblioteca entra, bibliotecário, assistente, enfim, e vão dando dicas de leitura para os estudantes. Essa ação é mais voltada, assim, para o ensino médio, as dicas de vestibulares, contos, crônicas, e se cria um canal para isso. E outras ações também bem administrativas, de controle, enfim, usando as plataformas, hoje nós utilizamos o Teams, né, e pelo Teams também, Teams e SharePoint, então, usando essas plataformas também para acompanhar o acervo, né, para acompanhar as mediações e fazer o planejamento, e os nossos encontros que têm sido 100% online no momento, nesse momento que está acontecendo. Quero dizer para vocês que isso não tem mais volta, né? Que algumas coisas elas vão voltar, outras vão ser diferentes, e está tudo certo. A gente viveu um momento social, cultural, político muito atípico e muito impactante para todos nós. Né? Sem contar nos nossos isolamentos, nos distanciamentos das pessoas com quem a gente se relacionava todos os dias, e hoje a nossa relação é via telinha. Então, nós tivemos muitos impactos, né? E muito sofrimento também. Eu não consigo imaginar quem não tenha sido impactado de uma forma ou de outra por essa pandemia, né? Mas conseguimos, sim, apesar das dores, nós conseguimos nos reinventar. E eu só estaria aqui falando porque nós tivemos um primeiro momento de impacto, mas também tivemos um momento de, opa, peraí só um pouquinho, nós temos muito o que fazer, né? E hoje pela manhã eu escutava uma colega em uma das nossas reuniões de acompanhamento, e ela dizia exatamente isso, e eu disse para ela que eu ia repetir a frase dela, né, que os colegas perguntavam, mas e a biblioteca? A biblioteca física está lá. E ela disse, a biblioteca agora, ela está em cada um de nós. Nós somos a biblioteca. A biblioteca, ela está para além do espaço físico. Ela está naquilo que a gente acredita, ela está naquilo que a gente crê, ela está naquilo que a gente move. Então, a dinâmica da biblioteca, hoje, é aquilo que a gente produz, porque nós estamos produzindo muito conteúdo, nós estamos produzindo muita coisa. E ter esse espaço para poder partilhar isso com vocês, porque eu fico muito feliz, assim, dos meus colegas, porque são muitas coisas acontecendo. Apesar de nós estarmos, assim, vivendo essa situação e esses desafios, nós estamos conseguindo transpor esse desafio, porque são muitos desafios, né, e conseguindo nos reinventar. A gente consegue, né? E não são tantos recursos, gente, porque o que a gente tem feito é aquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente tem, dentro do que é possível fazer, né? E eu vou ler para vocês o que eu escrevi, assim, pensando em todos nós, tanto nós, assim, grupo das bibliotecas da Rede Marista, que é o grupo com quem eu trabalho todos os dias, que bom, né? Mas para todos nós que atuamos em biblioteca. Nós somos um grupo muito potente, a todo tempo nos reinventando e potencializando os espaços das bibliotecas, compreendendo a sua função e a sua missão no currículo escolar, porque nós estamos falando de biblioteca escolar, né?
as redes de bibliotecas, elas se constituem em comunidades de práticas, que é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos nos reunindo e trocando, divulgando, compartilhando as nossas práticas, porque acreditamos que todos nós que estamos aqui, nós temos um objetivo comum, que é fazer com que esse espaço da biblioteca, e aí eu vou parafrasear a Simone, que trouxe isso na sua primeira fala, para que a biblioteca ela possa fazer sentido. Né? E eu sou muito adepta a isso, a biblioteca ela precisa fazer sentido, sim. E aí, e para que também a gente possa, a partir dessas trocas de aprendizagens, experiências, a gente possa se constituir em um grupo em prol desses objetivos comuns, né? O aprender é coletivo, ele ocorre na interação entre os sujeitos. E assim vamos aprendendo e compartilhando as práticas, para que em cada comunidade, com as suas especificidades, né, possamos fazer algo que os toque, que possam dizer, a biblioteca está fechada, porque ela é muito mais que um espaço físico. Como eu disse para vocês, a biblioteca é um conceito e é assim que a gente acredita nesse espaço. Agradecer mais uma vez a escuta de vocês, especialmente aos meus colegas, porque eles fizeram todo esse trabalho, né? A gente acompanha, a gente assessora, a gente ajuda, mas quem está lá no dia a dia, na batalha, né? E olhando para os nossos estudantes, para as nossas famílias, querendo fazer o melhor, produzindo material, se dedicando para dar o seu melhor, para fazer o seu melhor, para que a biblioteca, sim, seja esse espaço com significado, seja esse espaço do aprender e do ajudar os nossos estudantes, os nossos professores, e enfim. Então, agradecer a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada mesmo. Então, agora nós vamos para o momento final de fechamento desse nosso café, dessa nossa primeira experiência da RB aí com o café. Eu peço o nosso colega Nelson, então, que se ele puder compartilhar a tela aqui para que nós possamos todos estar presentes nesse momento, né, em que eu vou fazer uma fala. Ao refletirmos através de todas as falas dos colegas, nós temos a compreensão do esforço e a dedicação dos profissionais e de suas equipes para dar conta das atividades nesse cenário. Nas bibliotecas escolares, desde que a pandemia começou, consentimos que o nosso dia a dia mudou. São decretos, protocolos, uso de novas tecnologias, o desafio da criatividade, temos que nos reinventar e ainda nos mantermos motivados, né, que é um grande desafio. Tivemos aqui um excelente momento de compartilhamento de práticas, de uma nova forma de trabalhar. Os profissionais e suas equipes estão de parabéns, com certeza. Eu tenho certeza que hoje, essas experiências que foram compartilhadas estarão ajudando muito aos que estão atuando em bibliotecas escolares, ou se interessam em atuar, ou gostam da biblioteca, né? Eu acho oportuno também lembrar que amanhã, o dia 23/4, é o dia alusivo ao Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, organizado pela Unesco para promover a leitura, a publicação de livros e a produção dos direitos autorais. É um dia muito importante em que celebramos o livro, o incentivo à leitura, a homenagem aos autores e refletimos, e também nós, enquanto bibliotecários, ajudamos a divulgar os seus direitos legais, né? Eu tenho certeza que esses dois temas nos dariam várias lives, vários cafés. Eu só deixo aqui, o recado para amanhã é livros para todos. Leitura para todos.
ainda mais nesse momento em que as políticas públicas, ora, dão um passinho para frente, ora, nos assaltam com novas intervenções que, na verdade, colaboram pouco, né, positivamente. Em relação às bibliotecas escolares, nós nos deparamos, às vezes, com uma situação conflitante, porque antes da pandemia, nós já estávamos procurando avançar na qualidade desse espaço, por entender a sua importância e a consequência que era comprovada, né, da falta que as bibliotecas escolares estavam fazendo nas escolas brasileiras. O termo falta aqui, até que se entenda, não sempre a ausência desse espaço, né, nessa escola, mas a importância desse espaço, como que se possa contar também no Brasil com algumas políticas públicas que sejam melhor estruturadas e condizentes com a realidade dessa sociedade, né? Que a gente possa contar, por exemplo, com a presença dos profissionais bibliotecários e de sua conexão com a proposta pedagógica, então que haja espaço para o diálogo e novas formas de trabalhar conjuntamente dentro das escolas, onde a pedagogia seja nossa companheira. Então, a união tanto de profissionais da biblioteconomia é importante nesse momento para que nós possamos avançar e que os espaços de diálogo, eles sejam incentivados e que se façam presentes permanentemente. Nós temos que lutar por isso, né, para que a gente continue tendo espaços do diálogo, do debate. Nesse café, nós tivemos algumas perguntas que foram apresentadas, mas em razão do modelo que nós estabelecemos para que dessemos um tempo mais exato para que os convidados pudessem se pronunciar, não nos foi possível abrir um momento de perguntas e respostas. Tá? Mas esse foi o nosso primeiro, eu respondo a quem nos enviou as perguntas, que este foi o nosso primeiro momento, nosso primeiro café, e que nós vamos ter a oportunidade de reavaliar. Eu acho que hoje, diante das manifestações que aconteceram enquanto as falas iam sendo apresentadas, eu acho que nós tivemos aí a participação desse público atento e muito interessado. Isso já nos traz o quanto é importante falar sobre bibliotecas escolares e que nós, então, tenhamos mais a organização de mais horários, mais cafés aqui com a RB para que a gente possa avançar, né? Então, assim, hoje há uma necessidade de compartilhar essas experiências, de servir de apoio, né, para todos os profissionais que estão trabalhando nas bibliotecas, diante dessas experiências diferenciadas. Sim, a gente precisa, né, viramos de cabeça para baixo, mas o compartilhar hoje, eu acho que está sendo uma ação muito importante. Eu agradeço enormemente a contribuição dos nossos convidados dessa noite. Eu agradeço muito a Simone, muito obrigada, Simone. Cláudia, muito obrigada pela tua presença. Mateus, um grande abraço, muito obrigada. Patrícia, foi muito bom te escutar, muito obrigada. Obrigada por aceitarem estar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que as experiências contribuirão enormemente para os que nos acompanharam até o finalzinho. Eu agradeço também os nossos companheiros, que é a Aline, a nossa intérprete de Libras, e também o Nelson, que sempre nos acompanha nos bastidores. Muito obrigada. Eu encerro agora, gostaria de encerrar com um trecho do livro Valentes, da autora Ariane Carraro. Ela diz na apresentação do seu livro: se de alguma forma a pandemia mostrou que estamos todos interligados, ela também nos apontou que o olhar para o outro era a única forma de sobreviver. Ou salvamos todos, ou não restam nenhum. E isso é mais do que sobrevivência da nossa humanidade e do que entendemos por civilização. Quando os muros do isolamento social forem baixados, que caiam também os muros físicos que impedem as pessoas
de buscarem uma vida melhor. Que derrubemos nossos próprios muros. E vamos em frente. Muito obrigada a todos, agradeço a todos que nos ouviram hoje. Uma boa noite a todos.